Hoje, dia 14 de julho de 2025, a igreja celebra a segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Como memória facultativa, celebramos hoje São Camilo de Leles. Contemplarei justificado a vossa face e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra desta segunda-feira nos leva a refletir sobre as lutas que precisam ser travadas para vencermos os inimigos, as forças da morte e nos libertarmos de todas as formas de opressão. Duas modalidades de lutas ou batalhas nos são propostas: as batalhas contra opressores reais, pessoas ou situações, e as lutas contra as tentações que impedem o seguimento de Jesus. A tentação da acomodação, do medo, da ganância, da corrupção e de tantas outras situações que nos alienam e nos paralisam. A primeira leitura do livro do Êxodo relata a opressão sofrida pelo povo hebreu no Egito. Acompanhamos na semana passada a história de José, que foi vendido para os egípcios e que depois prosperou naquele país, tornando-se um homem de posses, o que lhe possibilitou acolher anos mais tarde seus irmãos que o tinham vendido como escravo. Ali eles construíram suas famílias, cresceram e se multiplicaram, representando uma ameaça ao rei do Egito que não tinha conhecido José. Por medo deste povo, descendente de Abraão, que crescia e se fortalecia, o rei do Egito lhes impõe pesados trabalhos, castigando-os de várias maneiras, inclusive ordenando a morte dos meninos, lançando ao rio todos os recém-nascidos. Essas medidas tinham como objetivo dominar os hebreus, mas Deus não quer ver nenhum de seus filhos sendo tratado como escravos. Ele é um Deus compassivo e misericordioso e vem em socorro de seus filhos que sofrem. O salmo de hoje mostra que a resistência deste povo escravizado e humilhado está na confiança no Deus de Israel, no seu auxílio e na força que emana desta confiança. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Quando confiamos em Deus, os sofrimentos se tornam menores e encontramos força para suportá-los e vencê-los. Foi isso que fez do povo hebreu um povo forte e resistente diante da escravidão no Egito. Foi isso que fizeram muitos dos sobreviventes dos campos de concentração nazista, e é isso que ainda fazem os que sofrem, mas mantêm sua confiança em Deus. Para que a libertação e a paz aconteçam, é preciso, além da resistência, lutar contra as situações opressoras, como nos diz o Evangelho de hoje, no qual Jesus fala aos seus discípulos que não veio trazer a paz à terra, mas a espada. A paz sem a luta por justiça não é paz. É preciso lutar contra as injustiças e incompreensões dentro da própria casa, na família de Jesus. Quando a família se torna um obstáculo para o seguimento, é preciso que haja o rompimento destas amarras para seguir livremente.
Nesse contexto, entendemos quando Jesus diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno dele. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não vier em primeiro lugar, tudo perde o sentido, inclusive o nosso bem mais precioso, que é a família. Desse modo, Jesus perde aquilo que considera essencial na vida daquele que quer segui-lo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não coloca nada no seu lugar e luta pela defesa da vida. Combate as injustiças e não descansa enquanto não a vir implantada sobre a terra. A luta pela justiça, a espada a qual se refere Jesus, não significa violência, mas firmeza no combate às injustiças e aos sofrimentos que atingem uns pela maldade de outros, como ficou claro na primeira leitura. O povo hebreu lutou contra as injustiças e Deus estava com eles. Jesus lutou contra todas as forças da morte e as injustiças, e Deus Pai estava com ele. Nós somos convidados a fazer o mesmo, buscar uma paz que nasça da justiça. Se fizermos isso, Deus também estará conosco e sairemos vencedores, mesmo que seja uma batalha custosa. Para tanto, é preciso lembrar que o importante é a perseverança e a fé. Ao longo do Evangelho, Jesus não só fala muito de paz, mas também revela um sério e contínuo compromisso com a mansidão. Como então compreender o início do texto de hoje, no qual ele diz: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Também aqui precisamos estar atentos para bem interpretar as palavras de Jesus. Ele veio trazer a espada, não no sentido que poderia ser dado nesses nossos tempos violentos em que se mata o outro com tanta facilidade, mas no sentido de criar uma positiva inquietação. A presença de Jesus no meio dos judeus provocou grande divisão, pois enquanto alguns poucos o aceitaram como o Messias que devia vir, a grande maioria o rejeitou, porque não via nele as características do messianismo ambicionado por Israel. Jesus não atendia às expectativas de um Messias guerreiro, político e poderoso, capaz de reunir o povo em vista da libertação da nação israelita. E assim fica claro que ele veio não para juntar, mas para dividir opiniões. Nesse sentido é que Jesus também diz: quem procura conservar sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. São palavras que à primeira vista soam contraditórias. Como é possível que alguém querendo ganhar a vida vai perdê-la e quem a perde vai achá-la? A presença de Jesus não é um calmante que tranquiliza as consciências, e a fé nele não é passatempo para quem não tem o que fazer. Quem assim pensa está completamente enganado. Jesus é exigente, sua pessoa é semelhante a uma espada que divide e inquieta, impedindo qualquer acomodação. Ele desafia a cada dia nosso velho homem a rejuvenescer. Daí que muitos que pensam ter fé verdadeira em Cristo podem estar iludidos. A fé em Jesus Cristo é ação e não inércia, é atuação a favor da verdade e da justiça no mundo, e não cômoda omissão. É compromisso missionário autêntico com os irmãos e irmãs, e não doce pieguice. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Camilo de Leles, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Você é o meu abraço e uma semana abençoada por Deus.